Mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, acorrentado e Deus escrevendo. Muitos irmãos em São Paulo ligadinho com a gente. Ingrid Moura, obrigado pelo carinho. Todo o povo de Deus, toda a minha família ligadinho com a gente lá em São Paulo, de outro estado, através da live do Facebook. Um abraço, toda a nossa família, todo meu irmão Valmir, toda a minha família ali, em nome de Jesus. Ele estava lá quando você parou, Ele estava lá quando você sorriu, Ele estava lá quando você caiu, Ele estava Chegou, lá. Ingrid, compartilhe. Não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. No momento pode até sumir da memória. Você está ouvindo Mas o tem um programa Deus no A Voz céu da Assembleia que de não Deus, despreza na apresentação do irmão Caetano. Um momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza tua história. Tua história. Seja edificado com um momento de reflexão. Saúdo a todos os ouvintes com a gloriosa e a Vamos santa ouvir paz a do nosso mensagem Senhor da parte de e Deus. Salvador Jesus Cristo. Esse momento é o momento da dificuldade. Aleluia. Sem perder tempo, irmão. Quem tiver um exemplar da Bíblia, abra rapidamente no livro de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento. No capítulo 24, que fala acerca da ressurreição. E mais especificamente, eu vou falar acerca dos discípulos no caminho de Emaús, que começa no versículo 13, mas para não ler todo o texto, eu vou ler a partir do versículo 26, que diz: E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Aleluia. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou e partiu, e lhe deu, abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Só até aqui. Amém? Bendito e maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos na Tua presença, Senhor, porque a Tua palavra diz: onde houverem 2 ou 3, eu me farei presente. E aqui há 2 dos Teus servos, Pai querido, e muitos estão a ouvir a Tua palavra nesse momento. Ó Senhor, visita a cada ouvinte nessa hora, ó Pai, e faz aquilo que o Teu servo não pode fazer. Eis, Senhor, que o Teu servo desapareça agora e apareça a Tua glória, o Teu poder. Pai querido, visita os enfermos e liberta-os, Senhor. Faz cair por terra essa enfermidade, para que estejam em Tua casa te adorando, te louvando e dizendo: só o Senhor é Deus. Pai querido, abençoa o Teu servo que vai transmitir esta palavra. Derrama do céu, Senhor, derrama do céu a Tua voz, para que nós ouçamos o que queres falar conosco em nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, aqui nós temos a história de 2 discípulos. Não eram apóstolos, eles eram discípulos. Eles eram daqueles que, em Atos dos Apóstolos, deveriam estar em Jerusalém, para também serem revestidos de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1.
Mas eles fizeram como também fizeram os apóstolos. A palavra do Senhor diz que eles, após esperarem, ao terceiro dia, ou seja, no domingo, como Jesus havia dito, que ao terceiro dia ressuscitaria. No domingo, eles esperaram em Jerusalém e nada aconteceu. Então eles retornaram para a vida dele cotidiana. E é muito perigoso quando a gente sai da presença de Jesus para voltar para a nossa vida cotidiana. O interessante é que a palavra do Senhor se cumpre várias e várias vezes. Porque o próprio Jesus disse: mais vale uma ovelha perdida do que 99 no aprisco. E o próprio Jesus foi buscar essas 2 ovelhas, que certamente iriam se perder. Aleluia. E se aproximando dele, eles iam no caminho conversando. Interessante é que eles iam pregando a palavra do Senhor, porque eles iam falando acerca do Evangelho. E iam comentando acerca das coisas que haviam acontecido. E Jesus se aproxima deles e eles estavam entristecidos, porque esperavam ele que Jesus voltasse. E que Jesus viesse, como diz no versículo de número 21, e nós esperávamos, ou seja, no tempo passado, esperávamos que fosse ele a quem remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já a hora terceira, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Aleluia. Mas aí ele sai discorrendo e diz: é verdade que algumas mulheres viram lá o sepulcro vazio. E também é verdade que alguns dos apóstolos foram lá confirmar e viram também que o sepulcro estava vazio. Aí Jesus lhes começa a conversar, porque a palavra do Senhor diz que Jesus se aproximou deles e eles não o conheceram, porque no versículo 16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Alguns pregadores dizem que aparecendo Jesus em outra forma, aparecendo Jesus em outro corpo. Mas eu, lendo esse versículo aqui, eu entendo que Jesus apareceu o mesmo Jesus. Só que eles não o conheceram. E por que não o conheceram? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muitas vezes nós estamos pregando o Evangelho, nada acontece, porque os nossos olhos estão fechados. Nosso entendimento está maculado. E quando isso acontece, nada de milagroso, nada de diferente acontece na congregação. Porque os nossos olhos estão fechados. Nós não conseguimos enxergar a glória de Deus. As trevas nos mancham. É porque, irmão, nós estamos em pecado? Não. Não estamos em pecado. Mas é necessário que os nossos olhos sejam abertos. E o interessante é que, se eu fizer a pergunta aqui, qual foi e ainda é o maior pregador desta terra, certamente todos vão responder: ele foi, ele é e sempre será Jesus Cristo, o maior pregador que já existiu nessa terra. Não havia rádio, não havia alto-falante, não havia sistema de som, e até hoje a história dele é contada. Mais de 2000 anos se passaram e continuamos contando a história que ele nos ensinou a contar. E esses discípulos viveram alguns dos milagres que Jesus promoveu naquela época.
conheceram os apóstolos que vos ensinavam acerca do reino de Deus. E quando Jesus pergunta, por que estás triste? Ele disse, somente tu. Eu não sei de onde é que você veio, de onde você apareceu, que só você é peregrino aqui em Jerusalém e não sabe das coisas que aconteceram. Não sabem que houve um grande cerimonial e mataram o nosso mestre, a quem nós esperávamos que fosse ele, que fosse nos salvar, nos remir, nos tirar dos agulhões de Roma. Muitas vezes nós estamos presos e nos agarramos a alguém para que nos liberte. Mas só quem pode te libertar, só quem tem a chave da tua liberdade é Jesus. É bem verdade, ele diz, é bem verdade que algumas das mulheres viram. Mas ele não via ele ressuscitado. Ele não viu porque não ficou no lugar onde deveria ficar. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Em Atos 2, aí cumpre-se, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, eis que um som como um vento, veemente e impetuoso, veio dos quatro cantos. Interessante é que quem escreveu, que foi o médico Lucas, na época ainda não havia o entendimento de que a terra não era quadrada para vir dos quatro cantos. A terra é redonda. Não pode vir dos quatro cantos. Talvez você esteja fazendo voltinha na sua vida e o seu problema não se resolva. Mas hoje Deus vai te chamar no canto. Aleluia. Porque vai vir de algum canto, dos quatro cantos dessa terra, vai vir a tua solução, a tua vitória. Aleluia. Então Jesus olha para ele e diz, honestos, incrédulos. E começou a discorrer, desde Moisés, o Pentateuco, até o Apocalipse. E ainda diz, era necessário que tudo isso ocorresse. Era necessário. Aleluia. E senta com ele. E o interessante é que me chama a atenção que eles ainda não haviam conhecido. E até a pregação, aleluia, quantas e quantas vezes eu escuto o irmão dizer, aí, pregou, mas eu não entendi nada, não ouvi nada, ô pregador ruim. Porque você foi para ouvir o pregador, na realidade você tem que ouvir a Deus. Você tem que sair de casa para ouvir Deus falar. Nunca saia de casa para ouvir pregador falar. Pregador não tem nada para falar para você. Agora Deus tem para usar a boca do pregador e falar. Me dê uma base bíblica, meu irmão, para que eu fique certo dessas coisas que o senhor está falando. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. E tu falarás para nações, tu serás profeta de nações. Falarás para reis, para príncipes, para governadores. Mas a palavra é minha. A palavra é dele. Ezequiel também, quando chegou lá no vale de Ossos Secos, ele disse, profetizei como se me mandou o Senhor. Todas as palavras que ele disse no meu ouvidinho, eu fui e disse. Aí aqueles ossos secos se levantaram. Aleluia. Quando se fala aquilo que Deus fala no ouvido, aí sim o milagre acontece. O defunto se levanta. E chegaram à aldeia, aí entraram. Aí senta aqui, aí puseram Jesus à ponta da mesa. Aí vem o que nós temos que fazer, é dar a primeira opção para Jesus. Aleluia. Aleluia. Então eles pegam o pão e entregam a Jesus. Quando a gente recebe uma visita na nossa casa, nós preparamos e servimos do melhor para a visita.
Mas o interessante é que pegaram a comida e entregaram para ele, para que ele servisse aos anfitriões, aos donos da casa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E Jesus começou a partir o pão, uma ceia particular. Aleluia. Já imaginou uma ceia particular? Uma ceia particular. Jesus começou a partir o pão. E eles ficaram olhando e disseram: eu já vi alguém partir o pão assim. Eu já vi. E é só uma pessoa, desde toda a minha vida, parte o pão dessa forma. Então a palavra diz: e os seus olhos foram abertos. Aleluia. E quando os olhos dele foram abertos, cadê Jesus? Aleluia. Jesus já não estava mais lá. Aí ficaram conversando um com o outro. Rapaz, era Jesus. Aí o outro disse: era. E agora, o que a gente faz? Tu tem certeza mesmo? Porque ardia no meu coração, no teu ardia também. Aí o outro dizia: ardia. Ele disse: rapaz, ardia tanto no meu coração quando ele falava. E com aquela autoridade, Jesus tem autoridade. Aleluia. E ele nos deu essa autoridade para que nós fôssemos nos lugares mais longínquos, nos becos e valados, e levasse esse evangelho. Você está levando o evangelho? Aquela prostituta, aquele drogado, aquele adúltero, aquele irmão que deixou de ir, você está levando o evangelho? Você está levando uma palavra de conforto? Você está falando acerca do reino? Aleluia. Deus quer e precisa de homens compromissados e que não se apertem e voltem para a sua vida anterior. Os apóstolos voltaram, foram todos pescar, primeiro por Pedro. Aí algum perguntou: Pedro, tu vai para onde? Ele disse: eu vou pescar. Ele disse: eu vou também. Tem mais alguém? Aí vamos, tudinho, foram todos pescar. E de repente Jesus se apresentou também na praia. E a palavra diz que eles não o conheceram. Aí vem novamente o capítulo 4 e o versículo 4 de 2 Coríntios. Os olhos fechados. Os olhos fechados. Mas quando escutar a voz, aí quem tem intimidade, é só quem tem intimidade. Dos 11 não, só eram 10, porque aí Judas já estava de fora. Dos 10, teve um. Aquele que botava a cabecinha no peito e escutava. Aquele que Jesus revelava, levava para o cantinho. Aquele que Jesus mostrava os milagres. Aquele que entrou lá na casa de Jairo e viu Talita ficar de pé. Aquele que viu o céu aberto e viu Elias, viu Moisés e quis construir cabanas. Disse: mestre, vamos construir cabanas aqui. Uma para mim, uma para o senhor. E uma para Moisés, uma para Elias. Aquele que viu a transfiguração. Tem que ter intimidade. Tem intimidade. Pedro era um homem duro, um homem rústico. Mas Pedro, quando Jesus voltou, que João disse: é o Senhor, ele pulou na água e disse: vou lá, vou pedir perdão a ele. Ele deve estar muito chateado comigo. Ele deve estar de um jeito, mas eu vou lá, eu vou antes dos outros, porque pelo menos eu acalmo o coração dele. Aí pulou na água, chegou primeiro, e os outros vieram bem rápido. Acho que disseram um para o outro: vamos lá, Pedro vai ser disciplinado agora. E quando chegou, ele disse: Pedro, tu és pedrinha pequena, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Essa igreja está de pé. Essa igreja está de pé.
pregando o Evangelho, dizendo que Jesus salva, dizendo que Jesus cura, dizendo que Jesus tem milagres, dizendo que Jesus tem bênçãos, dizendo que Jesus tem para você aquilo que você precisa. Porque vamos analisar, irmãos. Ele vai para a mulher samaritana e diz: me dá um pouquinho de água. A mulher samaritana olha para ele, aí faz aquelas indagações. Ele diz: mas se tu soubesse com quem tu fala, eu te daria água para beber. Aleluia. Jesus tem o que você precisa, e muitas vezes Ele pede só para ver a tua intenção, só para quebrar a barreira e falar contigo. Quantas e quantas vezes Jesus está te esperando no mesmo cantinho para falar contigo, e tu não aparece? Me dê uma base bíblica, meu irmão, para que eu tenha essa palavra e para que eu tenha certeza disso. Mesmo depois de Adão haver pecado, Deus desceu no mesmo horário, no mesmo local, e ficou chamando: Adão, 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 e Adão escondido. Não podendo mais ele se esconder, como a mulher do fluxo de sangue. Não podendo mais ele se esconder, disse: estou aqui. Por que demorou tanto, meu filho? Não escutaste a minha voz? Ele disse: escutei, mas eu tive medo. E por que tiveste medo? Porque eu tive vergonha. E quem te abriu os olhos para ter vergonha? Por acaso comeste da fruta que não era para comer? Jesus descia toda tarde para conversar. Adão, vamos conversar. Senta aqui. No mesmo lugar, Deus descia para conversar com Adão. No mesmo lugar. Ainda que você tenha errado, ainda que você tenha saído do seu lugar, ainda que você tenha deixado de estar a esperar por Jesus, Jesus vai para o mesmo lugar te esperar. Ele não muda de lugar para você ficar procurando Ele. Ele vai ao teu encontro, no mesmo lugar. Aleluia. E quando ninguém pensa, Ele está lá esperando. Nesta noite, esse finalzinho de tarde, nesta noite já, Deus tem uma palavra para ti. Uma palavra profética. Eu estou te esperando no mesmo lugar. Eu estou te esperando no mesmo lugar. Para nós termos a nossa conversa, o nosso diálogo, o nosso particular, a nossa intimidade. Deus te chama hoje para o mesmo lugar que você deixou. Você que está aí do outro lado, que está ouvindo agora, você sabe que é com você. Jesus te chama para conversar contigo no mesmo lugar. Aquelas conversas que você tinha no mesmo lugar, na mesma hora. Assim como Ele te abençoou outrora, Ele está no mesmo lugar para ouvir as tuas demandas e continuar a te abençoar. Creia nessa palavra e volte para o mesmo lugar para conversar com Jesus, que Ele está lá. O seu lugar ainda é seu lugar. Não vai ser trocado nem substituído. É seu lugar. E Jesus está a te esperar. Aleluia. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Se você deu crédito a esta palavra e crer que Jesus está te esperando, onde quer que você esteja, baixe sua cabeça. Estaremos orando por você, para que Deus faça um milagre na sua vida, para que Deus mude esse quadro, para que Deus entre com providência, para que você possa entrar nos lugares onde você nunca entrou, assim como o coxo lá da Porta Formosa, que teve os seus pés e tornozelos consertados. Nunca havia entrado no templo, mas quando Pedro e João o curaram, ele entrou, templo adentro, pulando
e adorando e louvando a Deus, glorificando pela bênção recebida. Ninguém entendia. Olhavam e diziam: era para ele estar na porta, era para ele estar lá pedindo. O que é que ele está fazendo aqui dentro? Ele está adorando. Antes ele estava pedindo, agora ele está agradecendo. Aleluia. E você vai pular, vai saltar de alegria e agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem reservada para você. Creia nessa palavra e aceita o Senhor Jesus nessa noite como teu único e suficiente Salvador, para que Ele possa fazer o milagre na sua vida, porque você é o esteio da sua casa, e através de você, muitos da sua família serão salvos, aceitarão ao Evangelho e falarão desse Cristo muitos e muitos anos, se Ele não voltar agora. Porque como os discípulos disseram, e nós esperávamos, assim como eu esperei Ele ontem, Ele não veio, estou esperando Ele agora. Se Ele não vier, daqui a 10 minutos eu estou esperando Ele novamente, e vou continuar esperando, aleluia, até a vinda dEle. Se Ele não me levar, eu vou estar aqui esperando, aleluia. Se Ele vier, eu estarei com Ele, e se Ele não vier, Ele estará comigo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.